E aí pessoal, boa tarde. Vamos resolver aqui mais esse exercício de programação em C. Esse exercício aqui também é da OBI, Olimpíada Brasileira de Informática, e nele é pedido para o usuário identificar se dois números informados são comutativos ou não. Ou seja, para que esses dois números sejam comutativos, a quantidade de um certo dígito do primeiro número tem que ser igual à quantidade no segundo número. Ou seja, se nesse primeiro número aqui de cima tiver 4 2, como tem aqui, aqui também tem que ter 4. Não importa a ordem, mas tem que ter 4 no segundo também, segundo número. E a mesma coisa com os demais dígitos. Tem que ser todos iguais. Para que eles não sejam comutativos, basta só o número de dígitos for maior que o segundo número. Ou então se a quantidade não for igual, aí eles não são comutativos. E para isso vamos declarar aqui uma estrutura, usar a função struct lista, e cada estrutura dessa vai ter um campo valor inteiro. Campo valor inteiro para armazenar cada dígito do número. E aqui esse ponteiro aqui prox vai guardar sempre a próxima posição do outro dígito. Vai guardar sempre essa posição. E também vamos declarar aqui 4 ponteiros. Esse ponteiro prim1 vai guardar a primeira posição do primeiro número. E esse ult1 vai guardar a última posição do primeiro número. A mesma coisa com esse daqui, prim2 e ult2, só que vai ser do segundo número. E também temos aqui a função que inicializa cada lista dessa, que temos aqui duas listas no caso. Essa função aqui, primeiro temos que declarar um ponteiro auxiliar, o aux, e alocar espaço para esse aux, usando a função malloc. E como sabemos, a função malloc ela retorna algo void. Então, para que eu possa usar esse retorno, eu preciso fazer um cast, que é esse daqui. Esse sinalzinho aqui de multiplicação aqui, eu estou fazendo um cast. Eu estou transformando esse retorno dessa função malloc aqui para um tamanho do tipo struct list. E também na função malloc ela tem aqui esse argumento aqui, sizeOf. SizeOf quer dizer que eu quero alocar um espaço do tipo struct list. Aqui eu posso colocar nesse campo aqui, eu posso colocar o espaço que eu quero alocar. Como eu estou tratando de estruturas, eu tenho que colocar struct list aqui. Mas eu poderia também colocar int e dizer que eu quero alocar um espaço inteiro. E continuando, aqui nesse ponteiro prim1, ele vai receber a variável aux, esse valor da variável aux que eu acabei de alocar. E nesse ponteiro ult1 ele vai passar a apontar para esse primeiro ponteiro. Isso aqui é só para inicializar a lista. Ou seja, um vai ficar um apontando para o outro no início. E a mesma coisa acontece com a lista 2, do número 2 aqui embaixo. Um vai ficar apontando para o outro. Na função insere, à medida que vai se passando o loops, vai se criando novo mais nós. Ou seja, quanto mais dígitos o número tiver, mais nó vai ter essa lista. E para isso vai ser usado aqui também a função malloc, alocar um espaço para esse novo nó. O novo nó vai receber esse dígito que está representado aqui para o N1 no campo valor dele.
Lembrando que cada estrutura tem um campo valor. E esse campo valor vai ficar armazenado o dígito do número. E também aqui ut.prox, ou seja, naquela hora que a gente inicializou a lista, tinha o ut lá, né, apontando para prim. Agora o próximo dele vai apontar para esse novo elemento aqui, que acabou de ser inserido. E essa posição desse novo elemento vai ir para esse ponteiro ut aqui. Nessa parte de cima ele está só apontando para cá, para o novo. Mas é necessário fazer essa posição do novo e ir para esse ponteiro ut. Por isso que tem essa parte de baixo. Aqui. E por último, quando eu insiro um novo nó, esse novo nó tem que apontar para nulo. Ou seja, para lugar nenhum. Sempre tem que ocorrer isso. Tem que apontar para nulo. E a mesma coisa aqui com a lista 2. Vai ocorrer a mesma coisa que na lista 1 aqui. E essa função count_tan1 é só para sabermos o tamanho do número 1, da lista 1. Vai só contar quantos dígitos tem. Por isso que tem aqui, declaramos aqui uma variável count inicializada com 0. Depois tem essa variável aux. Aux vai receber a primeira posição da lista 1. E à medida que esse laço while vai sendo executado, a variável count vai sendo incrementada até que chegue no último elemento da lista. E aí vai retornar a variável count com o número total de dígitos da lista. E a mesma coisa acontece aqui com a lista 2, com essa função count_tan2. Aqui vamos à função compara. Nessa função compara, ela vai me dizer se o número é ou não comutativo. E primeiramente, para mim saber se o que vai eliminar de cara se esse número é ou não comutativo, vai ser o tamanho da quantidade de dígitos dele. E para eu saber a quantidade de dígitos, eu tenho que usar aquela função lá que conta o tamanho da lista, que é a count_tan2 e a count_tan1, que está aqui em cima. Se caso esses dois, esse aqui é o primeiro retorno, esse aqui é o segundo retorno, se forem diferentes, essa função compara vai retornar 2. Isso significa que eles não podem ser comutativos, já que ele tem números diferentes de dígitos. Um tem mais dígitos do que o outro. E aqui, se caso isso não acontecer, isso significa que eles podem ser comutativos. E também significa que eles têm o mesmo número de dígitos. E se isso não acontecer, vai ser verificado. Vai ser aqui criado 3 ponteiros. Ponteiro aux1, aux2. Esse ponteiro aux1 vai receber a primeira posição da lista 1 e o aux2 da lista 2. E nesse cent aqui, esse ponteiro cent, ele vai receber sempre a próxima a posição do próximo número a ser verificado. Aqui. Vamos explicar aqui que vai ficar mais claro. Na medida que o loops vai sendo executado, a cada loops, no caso, o campo valor de cada nó, ou seja, vamos supor que estejamos no primeiro nó. Eu quero saber quantos números tem,
a quantidade de dígitos que tem desse número no segundo número. Ou seja, vamos supor que temos aqui um número 2, 2, 2, 6, 7, 8, 9 e vamos supor que temos esses números aqui. Nessa parte aqui, eu vou pegar primeiro esse número 2 aqui, no primeiro número. E uma vez que eu pego ele, eu vou contar quantos números são iguais a esse 2 no primeiro número. Esse primeiro número aqui. E quantos números são iguais a esse 2 no segundo número. Ou seja, nesse primeiro número vai dar o quê? Vai dar 1. Tem um número que é igual a esse 2 aqui que eu tinha pego e colocado na variável n1. Tem um número igual a ele. E aqui nesse outro aqui tem 2. E para que possamos prosseguir, eu vou pegar esse número aqui, né? Coloquei em n1. E a próxima posição, o elemento que segue o 2, o 6 no caso, essa posição desse 6 vai ser colocada no ponteiro cent. Sempre isso vai ocorrer nesse loops aqui. Um número que eu estou verificando, o elemento que procede ele, a posição desse elemento que procede ele vai ser sempre colocado nesse ponteiro cent aqui. E depois que eu faço isso, aquele ponteiro lá, o auxiliar 1, que tinha a posição do número 2 aqui no caso, ele estava na posição de número 2, ele vai voltar para a primeira posição aqui, ó, prim.prox. Ele está voltando para a primeira posição, para que ele seja analisado aqui nesse outro laço while aqui. Aqui nesse segundo laço while, ele vai verificar os dois números ao mesmo tempo. Ou seja, uma vez que eu armazenei aquele número 2, esse número 2 aqui, na variável n1, tá bem aqui. Agora aqui nesse laço while, eu vou contar quantos números 2 tem no primeiro número e quantos 2 tem no segundo número. É isso que vai acontecer nesse segundo laço while aqui. Essa variável cont1 representa essa quantidade em relação ao número 1. E essa aqui, cont2, representa a quantidade em relação ao número 2. Como eu tinha dito antes, aux1 representa o número 1 e aux2 representa o número 2, informado pelo usuário. É por isso que eu vou ter que contar agora, para me saber se o primeiro número, né, tem a mesma quantidade no segundo número. Eu tenho sempre que fazer isso usando esse laço while aqui. E aqui eu estou andando nas duas listas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estava no primeiro nó. Vamos supor que eu estava no primeiro nó onde está armazenado o dígito 2, número 1. Agora eu vou para o próximo nó. Por isso que esse aux aqui vai receber aux.prox. Para ficar melhor de entender, vamos ver esse exemplo aqui ilustrado. Esse primeiro aqui representa o número 2. Vamos supor que esse 1 aqui tem o número 2 aqui. E aqui tem o número 6. Para eu poder andar na lista, eu vou ter que pegar essa posição prox aqui, colocar em aux, ou seja, o que está acontecendo aqui, aux, e agora o aux não vai ser mais
o número 2, onde estava o número 2. Agora vai ser onde está o número 6, que eu peguei a próxima posição. E depois que ele faz isso, contou quantos números tem parecidos em cada... quantos dígitos tem parecido em cada número. Eu vou retornar novamente, voltar a variável aux para o número onde ele tinha parado, para o número onde estava o N1 lá no caso, onde estava o 2 no caso aqui. Ele tinha parado no 2. Vem aqui, nesse cent aqui, ele está pegando a próxima posição que antecede o 2 aqui, no 6. E aqui ele está indo para a primeira posição. Agora eu vou ter que voltar para essa posição novamente, que é no caso a posição 6. Para isso que serve essa parte aqui. Ele está andando na lista 1. Por isso que ele pega a posição prox, aux.prox aqui, que estava armazenado em cent. Para ele começar a andar novamente na lista, verificar o próximo número, que no caso é o 6. E quando isso terminar, esse laço while terminar, é necessário verificar se a quantidade desses dígitos são iguais. Ou seja, se cont 1 e cont 2 são iguais. E se eles forem iguais, esse flag aqui, ó, é incrementado. Toda vez que um dígito de um número foi igual, a quantidade de dígitos de um número foi igual a no outro número, ou seja, se a quantidade de 2 aqui, desse número aqui, for igual a quantidade de 2 nesse número aqui, flag vai ser incrementado aqui. Depois disso, cont 1 e cont 2 vai receber 0, porque depois disso eu vou ter que verificar o próximo número, que no caso seria 6, já que ele foi andado na lista aqui, na lista aqui, representada aqui, ó, que ele recebeu a próxima posição aqui, estava em cent. E quando isso acabar, já que os números têm, já que ele saiu dessa verificação aqui, ó, essa verificação aqui é falsa, agora, como o flag vai, cada vez que a quantidade de números de um dígito de um número for igual a do outro, o flag vai ser incrementado. Então, se caso o flag for igual ao tamanho de um dos números, isso significa que eles são comutativos. Ou seja, toda vez que o flag for incrementado a cada loops aqui desse laço while, e no final disso ele for igual ao tamanho de um dos números, já que o tamanho deles são iguais, né? Então isso significa que eles são comutativos. E aqui vai retornar 1, caso eles sejam. E se caso não, vai retornar 0 aqui, nesse comando o else. Agora vamos ver como é que ele vai ficar compilado. Para compilar, digitamos gcc -o para criar o executável. Depois o nome onde está o código fonte. Esqueci de tirar o negócio aqui. Agora vamos lá compilar novamente. Compilou. Agora para executar é só digitar ponto barra e o nome do executável que ele acabou de criar. Agora
Agora vamos digitar o primeiro número. Agora vamos digitar o segundo número. Ele nos informou aqui que são comutativos. Está informado aqui embaixo. São comutativos. Ou seja, meu primeiro número foi 22213. Ou seja, 22.213. Meu primeiro número. E o meu segundo número foi 13222. 13.222, meu segundo número. E esse menos 1 aqui é só para ele sair do laço while, para quebrar a inserção. Ele nos informou aqui que eles são comutativos. Ou seja, a quantidade 2 aqui é igual à quantidade 2 aqui. A quantidade 3 aqui de cima é igual a desse de baixo. E a quantidade de 1 desse de cima é igual a desse de baixo. E isso aqui foi o exercício da OBI, Olimpíada Brasileira de Informática, e obrigado pela atenção.